Paz do Senhor a todos. Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal. Ontem eu trouxe uma palavra sobre pregação e eu vou continuar nessa linha aí. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra breve sobre 3 coisas que um pregador precisa possuir. 3 coisas que um pregador precisa possuir. Vamos lá. Primeira coisa que um pregador precisa possuir, em primeiro lugar, expressão corporal. É muito importante um pregador possuir a expressão corporal. É muito importante. Muitas vezes a gente acha que basta chegar ali e ficar falando, mas sem expressão corporal o pregador não irá bem. Segunda coisa, tom de voz. A voz tem que ser uma voz firme, uma voz forte. Porque se o pregador fala muito suave, muito calminho, vai dar sono na igreja. Então o pregador precisa ter, número 1, expressão corporal. Número 2, tom de voz. A terceira coisa que um pregador tem que possuir é uma boa palavra. Mas, pastor, a palavra não tem que ser em primeiro lugar? Na comunicação, não. Na comunicação, o mais importante é primeiro expressão corporal e segunda tom de voz. Porque quem terá mais vantagem? Quem tem uma boa palavra, mas a voz é fraca, não tem expressão corporal, ou quem tem uma palavra fraca, mas tem um bom tom de voz e uma expressão corporal excelente. Quem tem o tom de voz e a expressão corporal vai ter mais vantagem na sua ministração. Um exemplo disso que a gente vê muitas vezes é um pregador analfabeto, que não tem assim um estudo, não tem nem uma boa leitura, mas tem uma boa expressão corporal e um bom tom de voz. Quando ele assume o púlpito, ele cai na graça do povo. E aquele que tem, às vezes, uma boa palavra, vamos dizer assim, que é uma pessoa que fala bem, mas se ele falar fraco, se for e sem expressão nenhuma, ele não vai conseguir arrancar nenhum glória no auditório da igreja. Então, a expressão corporal e o tom de voz são tão importantes ou até mais do que o conteúdo que você vai transmitir. Porque as pessoas não vão querer prestar atenção no que você vai transmitir, ainda que seja uma boa palavra, as pessoas não vão querer prestar atenção. Então, nós precisamos ter expressão corporal, tom de voz e uma boa palavra. Por isso que, às vezes, você vê esses políticos aí, que é um auditório também. Às vezes vai o camarada lá, analfabeto, mas faz os seus gritos, faz os seus gestos e acaba ganhando a multidão. Porque a expressão corporal e o tom de voz é muito importante. Eu já ouvi mestres na palavra, pessoas que têm um conhecimento profundo, mas que não têm expressão corporal e não têm um tom de voz adequado. Você cansa, você desanima, você quer que ele pare, entendeu? Então, numa pregação ou um pregador precisa possuir essas 3 coisas: expressão corporal, tom de voz e uma boa palavra. Por que isso? Porque o ser humano, ele tem
três canais receptores da comunicação. Ou seja, uma pessoa, quando está diante de um pregador, o pregador tem que atingir três canais receptores dessa pessoa. Quais são esses três canais? Número 1, olhos. Número 1, olhos. Canais visuais. Número 2, canais auditivos, ouvido. E o terceiro canal, né, é o chamado canais sinestésicos. O que é isso? Corpo, sensibilidade. O povo precisa ser atingido nos olhos, pelo aquilo que está vendo, pelo ouvido e pelo canal sinestésico, que é o corpo. A pessoa tem que ser impactada, sentir no corpo aquilo que o pregador está transmitindo. Um exemplo disso nós vemos lá no Éden. A Bíblia diz que a serpente atingiu, a Bíblia nos mostra que a serpente atingiu esses três canais receptores de Eva. Primeiro, ela falou, atingiu o ouvido. Segundo, ela atingiu, amados, os olhos. A Bíblia diz aqui, ó, Gênesis 3 e 4. Falou a serpente a Eva. Eva ouviu. Vendo que a árvore era boa para se comer. Gênesis 3, 6. Atingiu os olhos. E por fim, que era agradável, desejável aos olhos. Gênesis 3, 6b. Então, ela ouviu, viu e sentiu que aquela árvore, o fruto daquela árvore, era desejável, agradável. Ela praticamente sentiu o sabor antes de provar daquela árvore. Então, amados, nós precisamos, quando assumimos o púlpito, ter esses três objetivos. Visual. Por isso que não pode ter uma criança caminhando na igreja. E se tiver uma criança caminhando, o pregador tem que chamar a atenção para que os pais ou os diáconos segurem essa criança. Porque senão ela vai estar atingindo o canal visual. As pessoas vão ficar olhando para ela. Entendeu? O canal visual estará sendo atingido por esta criança. Por isso que não pode ter conversa na nave da igreja. Porque senão vai começar a atingir o canal auditivo das pessoas e as pessoas não vão receber a palavra. Não vão receber a palavra. Então é importante, pela expressão corporal atingimos o olhar, a atenção, é quando o pregador consegue que a igreja fique fixa, olhando só para ele, pela expressão corporal atingimos o olhar, a atenção das pessoas e pelo tom de voz atingimos o ouvir. As pessoas vão ficar prestando atenção no que nós estamos dizendo. E pela palavra misturada com os dois primeiros, atingimos os sinestésicos. O que é isso? Quando conseguimos fazer bem esses dois primeiros, atingimos um canal sinestésico. As pessoas começam a sentir no corpo a mensagem. Daí vem as reações diversas, como arrepios. Nossa, arrepiei agora. Atingiu o canal sinestésico. Sensibilidade no corpo. Algo queimando dentro dela. Ai, está queimando o meu coração. Atingiu o sinestésico. O coração acelerar ou bater mais forte. Começam a chorar pelaquilo que elas estão vendo, ouvindo, levou elas a sentir vontade de chorar, sente uma alegria profunda, sente uma paz interior e outras coisas. Tudo isso é porque o pregador conseguiu atingir os três canais receptores. O sinestésico vai ser o último a ser atingido. Primeiro você tem que conseguir a atenção.
pelo olhar. Segundo, pelo ouvir. E terceiro, o sinestésico, que as pessoas vão sentir a tua mensagem. Porque é terrível quando você ouve uma pessoa falando e você não sente nada. Lembra daquela passagem de Lucas, capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús? Jesus se apresentou com eles no caminho, foi andando com eles, conversando com eles, e eles não discerniram que era Jesus. Até que eles chegaram ao determinado lugar e foram comer com Jesus, e pelo partir do pão reconheceram ele. E daí um diz para o outro, um discípulo diz para o outro: porventura não nos queimava o coração quando ele nos falava sobre as Escrituras pelo caminho? Ou seja, eles foram tocados no sinestésico. Então, tira da mente esse negócio que um pregador só precisa estudar. Lógico, conhecimento é maravilhoso. Se você olhar para trás de mim aqui, eu amo estudar. Mas você precisa também ter expressão corporal, você precisa ter tom de voz, e você precisa, amados, usando esses dois, você vai atingir o sinestésico das pessoas. As pessoas vão sentir algo, as pessoas vão ser tocadas por algo. Amém? Então que você tenha essas três coisas: expressão corporal, tom de voz e uma boa palavra. Porque daí você vai alcançar o objetivo de uma comunicação, que é atingir os três canais receptores de uma pessoa: olhos, ouvido e o sinestésico, corpo. Tá bom? Que Deus abençoe você, que este vídeo possa ter servido para abençoar a sua vida e que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe a sua vida grandemente. E não esquece de dar um likezinho aí no nosso vídeo. Se puder, compartilha. E se não é inscrito no nosso canal, nos ajuda a fazer crescer o nosso canal aí, que nós queremos trazer muita coisa boa aí, mas nós precisamos da sua ajuda em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.